Bom estarmos aqui. Mais um dia, mais um culto, mais uma oportunidade de Deus falar aos nossos corações, amém? E hoje o tema da palavra que eu quero meditar com vocês é: Deus transforma pressão em poder. Sabe que quem me acompanha nas minhas últimas palavras sabe o quanto que eu gosto de pregar sobre as árvores, né? O carvalho, as podas, a oliveira, né? A videira, a figueira. E nós normalmente cantamos sobre isso, né? E é interessante, eu comecei a ouvir no Spotify uma botânica que vai falando da ciência e da palavra, e quantas coisas interessantes você vai vendo que Deus quer falar conosco através dessas plantas, dessas árvores. Então existem três que a Bíblia fala bastante, que é a videira, a oliveira e a figueira, né? Então são esses três tipos que você vai ouvir várias vezes a Bíblia falando. E aí, Abacuque 3, para a gente poder começar na nossa leitura da palavra, lá no verso 17, ele diz que é um famoso versículo: porque ainda que a figueira não, nem haja fruto nem o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou em outras versões, Ele torna meus pés firmes. No verso 19, o Senhor soberano é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Tudo que Deus traz como metáfora tem um propósito. E muitas vezes nós passamos desapercebidos nesse propósito. Não sei quantos assistiram ou estão assistindo The Chosen, mas eu já estou assistindo a segunda temporada pela terceira vez. Eu acho interessantíssimo, em alguns momentos, que ali os discípulos ficam falando: tá, mas o que ele está dizendo? Né? Mas o que você entendeu? O que está acontecendo? Né? Então, a Bíblia sempre te desafia a um estudo mais profundo da palavra, para que você possa ter uma maior revelação. E várias vezes que nós lemos a Bíblia ao longo dos anos, nós temos revelações diferentes, não é verdade? E hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre a oliveira, porque ela é uma árvore diferente. E Jesus faz questão de nos comparar com essas árvores, e muitas comparações no reino ele usa. Lembra da figueira, no meio daquela vinha? Ele falou que ia buscar figos e não tinha. E aí ele vai lá e amaldiçoa. Mas quando ele fala da oliveira, quando a Bíblia fala da oliveira, né? Aí vocês lembram também dilúvio, Arca de Noé. Quando a água se abaixa, Noé solta uma pomba, ela volta com o quê no bico? Um ramo de oliveira. E ali, e o que é interessante, que diferencia das outras árvores, a oliveira, é porque ele fala do produto da oliveira. Ele não fala da oliveira em si, mas ele fala do que a oliveira pode nos dar, pode trazer para a gente. E aí alguns pesquisadores dizem que a oliveira ela é multitarefas. E não vou conseguir trazer para você todos os benefícios que a oliveira tem para nós no mundo natural. Mas eu quero conversar um pouquinho hoje sobre o mundo espiritual, sobre a nossa vida com Deus, né? E a oliveira, quando você olha, dá para postar ela aí, Hugo? Ela não é uma árvore tão bonita assim. Ela tem seus troncos retorcidos. E ela tem uma coisa interessante. Quando um tronco começa a morrer, se você pega qualquer ramo da oliveira e planta perto, a raiz da oliveira ela é tão profunda que ela puxa aquele novo ramo e se conecta à raiz antiga. Então elas começam a fazer E a oliveira ela também tem algo interessante. Ela demora muito para dar fruto. Ela primeiro ela começa a se enraizar. Mais de 6 metros são as raízes das oliveiras. Profundas. Sabe por quê? Porque o produto da oliveira, para ele ser bom, ele passa por muita pressão. E para aguentar a pressão, a primeira coisa que você precisa ter é uma raiz forte em Jesus Cristo. Um relacionamento profundo, conhecedor de quem Ele é. Amém? E aí, quanto mais profundo você se torna, né, mais você aguenta as pressões. Quem já viu minha palavra sobre o carvalho, eu falo sobre isso. Quanto mais tempestade o carvalho passa, mais forte ele vai ficando. E a oliveira, quanto mais tempestade ela passa, mais profunda a sua raiz vai ficando. Então, a oliveira,
ela é vista como um símbolo também de cura. E de muitas outras coisas. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é: suas raízes profundas tornam ela difícil de derrubá-la. Sabe o que nós precisamos aprender com isso aqui? Não importa a pressão que você está vivendo ou que você vai viver, você não vai sair do lugar que Deus te plantou. Não importa os desafios, os medos, a ansiedade. E muitas vezes nós somos pressionados e nós queremos desistir. Tá difícil demais. Tá difícil demais. E aí outro dia eu estava ligando para minha mãe, compartilhando com ela uma situação que eu estava vivendo. E ela me disse assim: filha, essa é a nossa vida. E eu fiquei com aquela voz ecoando no meu coração: essa é a minha vida. Viver e aprender a viver com as pressões. Por que a gente quer fazer quando uma pressão vem, gente? Vamos ser bem sinceros. Fugir. Se enfiar na cama, cobrir a cabeça e fingir que o mundo não existe. Não é verdade? Quando nós temos uma conta alta, um desafio, um diagnóstico, a primeira coisa que a nossa mente quer, porque isso é autoproteção, é fugir. Lógico. Uma criança que coloca o dedo na tomada e toma um choque, você acha que ela vai colocar de novo? Não, porque ela foge daquela dor. Só que em Deus nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar. Enfrentar. E aí 2 Coríntios nos lembra isso, verso 4, de 8 a 10. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. A pressão da vida tem como objetivo fazer com que Jesus apareça em você. Mais dele e menos de você. Mais do jeito dele, da forma dele, menos do seu jeito, da sua maneira. E a figueira é interessante, porque para que ela possa ter o seu produto, ela precisa passar por um processo bruto de esmagamento. O fruto da oliveira é a azeitona. Mas a azeitona em si, ela não é um produto tão fino como o azeite, na verdade. E aí eu descobri, estudando, que não é só o azeite que a oliveira dá, não. Olha só. A primeira prensa da azeitona se extrai o azeite chamado azeite virgem. É a primeira prensa, a primeira apertadinha. E nesse lugar, no mundo espiritual, a primeira apertadinha que Deus precisa nos dar muitas vezes é gerar em nós um coração quebrantado. Um coração que diz: errei, me perdoa. Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Muitas vezes, quando a gente começa a dar frutos e muitos frutos, a gente começa a se achar, né? Se achar. A gente começa, oh meu Deus, olha como eu sou bom. Querido, sim, você tem muitos dons, muitos talentos, você é muito bom sim. Mas você só é bom por causa dele. Tudo que nós temos e que fazemos é por causa dele, amém? E nós precisamos ter esse coração quebrantado, de nos lembrar disso, de reconhecer, de avaliar as motivações do nosso coração, de nos abrir para ser moldados por ele, de não deixar que o orgulho domine o nosso coração. Então a primeira prensa precisa nos trazer um coração quebrantado. E a primeira prensa desse azeite, a Bíblia diz em Êxodo 27:20: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Sabe o que é isso aqui? É Moisés dizendo para o povo: precisamos ter na casa do Senhor uma adoração permanente. Quebrantamento, quando você reconhece quem você é e quem é Deus, te faz um adorador, te torna um adorador. Alguém que quer adorar aquele que é santo, 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 santo. Não sei vocês, mas eu estou amando essa música. Canto ela o dia inteiro. Ele é santo. Ele é santo. Ele é poderoso, ele é poderoso. E através dessa pressão, dos obstáculos, das dificuldades que nós temos enfrentado, nós vamos experimentar, como eu disse, Deus transforma toda pressão em poder. O primeiro poder é esse: um coração quebrantado e adorador. Um coração que não se perde. Da mesma forma, de você pode sair azeite, essa adoração profunda e verdadeira na casa do Senhor. Não deixa só para adorar quando você está na igreja, não.
Faz do seu dia a dia um dia de adoração. Onde você estiver, um minutinho que você estiver em silêncio, um minuto que você estiver sozinha, entra, ora em línguas, clama ao Senhor, declara que Ele é santo, adore o Espírito em verdade. Lembre quem Ele é na sua vida. E aí em seguida, essa mesma azeitona passa por uma segunda prensa, uma segunda pressão, que vai extrair um segundo azeite, que chama azeite extra virgem. Que, aliás, abre aspas, está caro no mercado, né, gente? Oxi! E esse azeite tem como finalidade a alimentação. De você vai surgir uma unção, um azeite, que vai alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Então, sabe por que você está passando por essa pressão? Porque tem gente faminta ao seu redor, que precisa do que vai sair de você. Que precisa de uma palavra que vai sair do seu coração. Tem pessoas precisando do que o Senhor tem ministrado ao teu coração. E muitas vezes a gente... Não, mas quem sou eu? Vou falar. Não, sim, querido. Fala, abra sua boca, compartilha. Hoje, almoçando com a minha prima, ela falou uma coisa interessante. Poxa, Rafael, no aplicativo tem que ter os testemunhos. Porque muita gente não vai lá na frente. Quantos testemunhos você tem para dar que podem impactar e abençoar tantas pessoas? Mas muitas vezes a gente acha que é pequeno demais. Eu quero te dizer, não guarde os teus testemunhos, que eles possam ser azeite, comida, refrigério na vida das pessoas que Deus está colocando ao seu redor. Você precisa ser uma oliveira, verdejante, plantada na casa, fincada em Cristo Jesus, para que o seu fruto possa ser alimento. Produto da oliveira seja alimento. E aí vem uma terceira prensa, Ruth, mais pressão, mais desafio, mais. E quanto mais autoridade o Senhor quer te dar no mundo espiritual, querido, eu quero te dizer, mais desafios nós vamos enfrentar. Quanto mais responsabilidade, mais pressão. E não fuja da pressão. E eu percebo que muitas pessoas desanimam na sua caminhada com o Senhor, porque o Evangelho é um Evangelho de pressão. E por que pressão? Porque Deus te ama muito e Ele quer transformar em você cada dia uma pessoa melhor. Deus te ama muito, Ele não quer que você fique como você está. Ele quer que cada dia você seja melhor. Que cada dia você use os seus dons e os talentos para que você implante o reino de Deus aqui na terra. Não fuja da pressão da vida, não fuja das crises nem das dificuldades. Entenda que cada uma delas tem um propósito. Levanta sua mão e fala assim: a pressão que estou vivendo tem um propósito. E Deus vai começar a revelar esse propósito para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Para que você avance, não se perca diante das pressões e das crises. Mas que pelo contrário, você aprenda tudo o que você precisa aprender para sair logo dela. Após a terceira, então, a terceira prensa, ela vai trazer um tipo de azeite que na época tinha a finalidade de servir de combustível para a iluminação da cidade. De modo semelhante, o Espírito Santo de Deus quer fazer brotar de você uma unção que vai iluminar as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero te fazer uma pergunta. A sua vida tem sido luz onde você passa? Tem sido luz? Tem refletido o amor de Jesus? Tem refletido um coração quebrantado? Tem refletido alguém que depende de Deus e não da sua própria força? A nossa vida precisa ser luz. Precisa refletir Jesus, aonde você estiver. Minha maior alegria é quando as pessoas olham pra gente e falam assim: o que você tem de diferente? O que tem em você? Você me disse que ia desistir, mas você não desistiu. Você me disse que ia abandonar, mas você não abandonou. O que aconteceu? O que aconteceu que você não deixou a pressão acabar com você, mas ela foi transformada em poder? Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que a sua vida seja luz. Então essa terceira prensa, mais pressão, vai te desafiar a se tornar luz, combustível, para que o Espírito Santo possa florescer mais e mais diante da sua vida. E aí, acabou? Tem mais uma. Por fim, essa mesma azeitona ainda vai produzir um quarto tipo de azeite,
o qual ele vai ser utilizado na produção de sabão para limpeza e purificação dos utensílios do templo. Olha só que coisa interessante. Da mesma forma, Deus quer brotar em você o azeite que vai ajudar a purificar. Pela presença de Cristo, pelo Jesus através da sua vida, pelo Espírito Santo através da sua vida, você vai purificar o meio em que você se encontra. E eu achei isso poderoso. Sabe o que isso significa? Que o meio não te contamina, mas você contamina o meio. Que o meio não te influencia, mas você influencia o meio. Quantas vezes, já parou para pensar as pessoas que têm te influenciado? Eu tenho conversado muito sobre isso com os meus filhos. Quem tem te influenciado? O que vocês têm escutado? E aí eu vejo coisa boa na internet e fico mandando para eles, segue esse aqui, isso aqui é bom. Porque hoje, o Instagram, todas essas mídias sociais falam mais ao coração dos nossos jovens, ou até mesmo ao seu coração, muito mais do que o púlpito, do que o altar, do que o seu devocional, do que a presença do Senhor. Então temos que tomar cuidado quem tem nos influenciado. Eu quero que você faça uma reflexão essa semana, quem eu tenho escutado? Não perca seu tempo ouvindo quem não te leva para perto de Deus. Não perca seu tempo ouvindo quem não te leva para uma vida mais santa e mais pura diante do Senhor. Eu quero profetizar que nós vamos brotar o azeite puro da adoração. O azeite que alimenta os famintos. O azeite que ilumina vidas e caminhos. E também o azeite da purificação. Por meio do nosso relacionamento com Jesus. Porque toda pressão que você está vivendo vai ser transformada em um poder. Fala assim comigo, poder de Deus através da minha vida. Então a pressão não tem por objetivo a morte, acabar com você. Ela vai te cansar. Ela precisa te levar a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais a Deus, a entender mais, a ouvir mais a voz do Senhor. Mas ela não veio para te matar. E essas prensas representam diferentes estágios da nossa vida espiritual. Mas todos nós estamos passando por uma delas. E muitas vezes nós vamos querer nos esquivar da pressão. Mas eu quero te dizer, não se esquive. Corra para os braços do Pai, debaixo das asas de Deus, onde você vai ser fortalecido no meio dessa pressão. Não ande sozinho, esteja em célula, em discipulado, esteja conosco, família Sara Recreio, porque nós queremos te ajudar, para que você saia ainda mais forte dessas pressões. E eu quero te dizer uma coisa, nós precisamos entender que esse é o processo do Evangelho. Por que, pastora? Por que o Evangelho passa por um processo então de esmagamento? Porque a sua carne precisa ser mortificada para que o seu espírito então seja maior. As suas emoções precisam muitas vezes se calar para que a sua vida espiritual e as suas decisões sejam mais fortes. Uma das coisas que nós precisamos aprender é silenciar as nossas emoções e fortalecer as nossas decisões. Cala-te, ó minha alma, calma-te, ó minha alma, e ouve a voz do Senhor. Timothy Keller diz o seguinte, um teólogo famoso, autor de vários livros: o verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de pressões, mas a capacidade de encontrarmos paz no meio de cada uma delas. Paz. A paz, eu já preguei sobre paz aqui também. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vocês lembram? A paz no meio do caos. Essa é a vida de quem confia no Senhor. Essa é a vida de quem fala: Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio. Deus, está difícil, mas eu estou aqui. Senhor, eu não vejo amanhã, parece que a ansiedade quer me dominar, mas eu confio em Ti. Tiago 1,12, lembra, gente? Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pressão nenhuma vai te parar. Mas pelo contrário, cada pressão vai extrair de você mais poder, mais graça, mais amor, mais luz, mais transformação. Tiago 1,12 lembra, gente, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio da vida que Deus promete aos que o amam. E aí vamos correr lá para 1 Coríntios 10:13.
E esses são versículos que você precisa anotar, grifar na sua Bíblia, deixar anotado ali no seu computador, na sua estação de trabalho, aonde você for, para que você possa lembrar. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: as tentações que você tem enfrentado, vamos colocar aqui, as pressões que você tem enfrentado, são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Amém? Isso aqui é uma promessa. Você está pressionado? Sim. Você está aflito muitas vezes? Sim. Mas olha aqui, quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Glória a Deus. Pressão nenhuma vai te matar, querido. Relacionamento nenhum, desafiador, vai te matar. Se você tiver com as suas raízes profundas no Senhor, crise financeira nenhuma vai tirar você do propósito de Deus. Dificuldade nenhuma, pressão alguma. E aí Provérbios 24:10 nos lembra: se você vacila no dia da sua dificuldade, como será limitada a sua força? Outra versão diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Uau! As crises vêm para mostrar o que está dentro de você. Cada crise que você enfrenta revela um pouco mais de quem você é. Cada pressão que você passa revela mais do que habita dentro de você. E eu quero te convidar, querido, que habite dentro de você o Espírito Santo de Deus. Cada dia mais, seja cheio. A palavra do Senhor, raízes profundas que não se abalam diante das pressões. João 16:33, e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz não está no mundo, a paz está nele. Presta atenção, eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, passarão por pressões, por dificuldades. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Querido, eu não sei que pressão você está passando. E eu estava escutando um pastor esses dias, ele falou o seguinte: Rara, se você não tivesse vencido a pressão sobre a sua vida, você seria um bocó hoje. Você seria um bobão. Sabe, tudo que você é hoje é porque você já venceu muita pressão. Porque você já foi provado muitas vezes. Mas parece que a gente esquece, é ou não é? A gente esquece, não esquece? Dá um apagão na memória, né? Mas sabe uma das coisas importantes? Quando Deus derrama um milagre sobre a sua vida, quando uma palavra sobrenatural vem, quando algo aconteça, anota. Porque você precisa lembrar. Deus fez lá, então Ele vai fazer aqui hoje. Deus fez com você, vai fazer comigo. Deus fez lá com aquele meu irmão, já fez lá na época da Bíblia, vai fazer também comigo. Precisamos criar essa força interior para não desistir diante das pressões. E além dessa força interior, também precisamos nos liberar para sermos usados pelo poder que vem de Deus através de cada pressão que você está enfrentando. Eu não sei você, mas parece que esse ano chegou já assim, ó. Parece que a sensação que eu tenho é que já chegou me atropelando. Às vezes, ontem eu estava, Rafael chegando no casamento coletivo, eu correndo para a arena, eu olhei para ele assim, eu falei, a gente vai dar conta. Não importa, não importa. Porque quando você tem uma palavra firme de Deus sobre a sua vida, a pressão não te derruba. Porque a pressão tenta levar você a esquecer. Sim, ela tenta te levar a esquecer. Ela tenta te levar a esquecer que parece que Deus nunca fez milagre na tua vida. Parece que Deus nunca fez nada. É assim ou não é? A gente começa a questionar Deus diante de uma nova pressão, mas você esqueceu que mês passado Ele fez. Você esqueceu que ano passado, o milagre, o livramento, você esqueceu. Então precisamos lembrar. Precisamos trazer a memória que nos traz esperança. Quem Ele é. Deus, o Senhor fez com ela. Por isso que a gente quer ouvir o seu testemunho, sabe por quê? Porque quando você sobe aqui, ou quando a gente compartilha o seu testemunho, pessoas são abençoadas. Porque se fez com você, o mesmo Deus que faz com você, pode fazer comigo também.
Não importa o que você está passando. Primeira prensa vai trazer um óleo, uma nova unção. Coloca sobre a sua cabeça assim: eu recebo uma nova unção. Um coração quebrantado. Um coração humilde diante do Senhor, que quer ser moldado, transformado diante do Senhor. O segundo é um azeite para alimento. Fala assim comigo: a minha vida vai abençoar outras pessoas. Você vai servir de alimento para muitas pessoas. Muitas pessoas. O seu testemunho, o seu posicionamento, o seu não diante de coisas erradas vai te levar a ser uma bênção em muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser alimentadas porque sai de você, porque transborda de você. O terceiro simboliza luz. A transformação da dor em luz. De algo escuro para algo claro. E sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração hoje? E que essas pressões vão começar uma transformação tão profunda dentro de você. Tão profunda dentro de você. Que dores que estavam adormecidas começaram a ser curadas. E sabe por que Deus precisa de você curado, querido? Porque uma pessoa curada, ela sai por aí curando outras pessoas. Por isso que não perca tempo com ressentimentos. Não perca tempo com dores, com amarguras, com ofensas. Deus vai transformar toda a sua dor em luz. E uma luz que abençoa, que ilumina outras vidas. A quarta prensa, um sabão. Uma pasta de azeite usada para purificar e limpar. Deus vai começar a limpar as profundezas dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Esses dias alguém me ligou e falou: eu estou com um pensamento intruso, Ruth. E eu falei e ela estava tão emocionada, eu demorei a entender que era um pensamento intruso. Eu falei: quem é esse intruso? Até eu entender. Falei: calma aí, me explica que pensamento é esse. E aí ela começou a me contar, eu falei: querida, essa aí é a voz lá da sua avó. Lembra disso? Lembra da história? Porque eu conheço profundamente a história dela. Essa é a voz da sua avó dizendo que você não poderia ser feliz no casamento assim como ela não foi. E eu quero te dizer, comece a declarar comigo agora. E eu olhei pelo telefone, comecei a ministrar o coração dela. Comecei a falar: querida, você vai ser profundamente feliz no seu casamento. Você pode, vamos quebrar essa palavra. E aí fizemos uma ministração. 2 dias depois ela me mandou uma mensagem. Estava eu na igreja, na porta da igreja servindo. E uma pessoa chegou e falou: ora pelo meu casamento. E se fosse há 2 dias atrás, eu ia falar: quem sou eu para orar pelo seu casamento? O meu está tão ruim. E ela falou: naquele dia eu ouvi a tua palavra, a tua voz ecoou na minha cabeça. E eu fui lá, coloquei a mão na cabeça dela e abençoei aquela mulher. Deus vai te ajudar. Deus vai te capacitar. Para que então, cada vez que você fique mais limpo, você possa ajudar outras pessoas nesse processo. Em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O produto da oliveira, ele só acontece se ele passa por uma grande pressão. Sara Recreio, nós não vamos fugir das pressões. Cada pressão que você vence é uma vitória que você alcança. E é um lugar mais profundo em Deus que você conquista. Eu quero te convidar a ficar de pé. Deus transforma pressão em poder. Deus transforma. Deus transforma. Toda pressão que você pode estar, as suas palavras estão dizendo: veio para me matar, essa não vou conseguir vencer. Eu quero te dizer, querido, Deus está fazendo através desse processo que você está vivendo. E você não vai desistir. Eu quero então te pedir, te convidar a colocar as pressões que você está vivendo agora diante do Senhor. Fale com Ele. Deus, aquela dívida, aquele problema no apartamento, aquele filho, problema de relacionamento com meu filho que está afastado da tua casa. Fale agora com Ele. Qual é a pressão que você tem vivido? O que está se passando no seu coração? A oliveira, ela dá flores e
folhas durante todo o ano. As folhas no inverno não caem. Isso significa que ela é sombra o tempo todo. E não existe folha mais bonita do que a da oliveira. Ela se destaca em qualquer lugar porque ela é diferente. E eu quero te dizer, Deus está te plantando como uma oliveira nessa noite, forte. Para que os seus frutos, então, possam ser derramados diante do Senhor. Para que cada dificuldade, problema que você viva, vai extrair de você o melhor. Espírito Santo de Deus, coloca a mão sobre o seu coração. Às vezes você está orgulhoso diante de um problema, você não tem conseguido pedir perdão, você não tem conseguido ouvir o outro, você não tem conseguido sair do seu lugar de razão. Primeira coisa que a pressão que você está vivendo precisa te levar é um coração quebrantado. E eu quero te convidar a pedir ao Espírito Santo agora, quebranta o meu coração. Me dá um coração sensível à tua voz. Não preso às minhas verdades, mas eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Queremos ter um coração sensível, moldável na tua presença, para que cada situação que a gente passe possa tirar toda a força que habita em nós, que vem de ti, Senhor. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda floresça, que não haja fruto, que o produto, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda não haja fruto, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cada estágio que nós falamos aqui parece um processo doloroso, mas ele é necessário para que o poder de Deus transborde através da sua vida.
processo é: a oliveira amadurece, ela encontra raízes em Jesus profundas. Então o fruto da sua oliveira é a azeitona. E quando esse fruto fica maduro, ele vai entrar num processo de pressão para extrair de dentro de você o melhor. Para extrair de dentro de você a verdadeira identidade que Jesus te deu quando te formou e quando te criou. Esse é um tempo de perseverarmos diante das pressões da vida. Eu não sei você, como nós temos um tempinho, se você está passando por uma pressão e precisa de uma oração, de força, eu quero te convidar a vir aqui no altar. Nós vamos cantar novamente essa música, os pastores vão estar ministrando ao teu coração. Mas se você está naquele a ponto de desistir, de abrir mão de sonhos, projetos, de abrir mão do lugar que Deus te colocou, se está difícil demais para você, eu quero te convidar a vir aqui hoje, se ajoelhar no altar do Senhor. Nós queremos orar por você, queremos ministrar força ao teu coração. Pode vir para frente, se essa palavra está falando com você. Se você tem dias de decisão, dias de conflito, dias difíceis, venha para cá. Pastora Ruth, fica aqui. Priscila, vem cá, tem um testemunho aqui. Vem cá. Hoje, ao ouvir a pastora Ruth falar, algo me veio e tocou fortemente ao meu coração. Eu sou tímida, eu não gosto muito de falar. Mas, final de semana retrasado, eu estava com uma viagem internacional agendada a trabalho. Passei um ano de 2023 muito difícil, muitas lutas, mas sempre tive muitos milagres e principalmente aqui. E eu pedi que antes de embarcar, se eu vim para o culto, eu pedi para que a pastora fizesse uma oração para que eu conseguisse viajar. Meu coração não queria. A pastora falou: não desista, persevere. Você é uma mulher forte. Não vamos permitir que você desista agora. E me dê notícias de como será a sua semana lá. Confesso a vocês que quando eu cheguei no aeroporto, me deu uma crise alérgica gigantesca. Tomei 2 antialérgicos, viajei a noite toda. A pastora perguntou como é que foi a viagem. Eu dormi às 12 horas. Amém. Aí eu cheguei, com aquela sensação de, meu Deus, e agora? Então, só para que vocês entendam, eu sou gerente numa multinacional e eu não entreguei em 2023, Os acionistas, aquela pressão gigantesca. E a minha filha no carro falou: mamãe, você vai ter um reconhecimento. Eu falei: filha, mamãe não vai ter reconhecimento. Não tem como, 23 foi muito difícil. Ela falou: tá bom, mãe. Enfim, eis que eu dou o recado para a pastora na terça-feira que eu recebo a surpresa de ser reconhecida como a melhor gerente da América Latina. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe qual foi o tema? Melhor time extraordinário, construindo time extraordinário. E sabe como eu construo meu time extraordinário? Eu tenho uma Bíblia que fica atrás do meu computador. E toda reunião, às sextas-feiras, eu trago uma palavra moldada, Porque o mundo corporativo às vezes não permite. E eu sempre digo a eles: eu quero o sucesso de vocês. E eu oro por isso. E então, de uma maneira muito sutil, eu sempre trago para eles que a gente pode o impossível. E a Priscila estava ali no cantinho, eu fiz o momento do altar, e ela estava tremendo, eu falei, cheia de pressão em cima dela: isso aqui é a prova, que você não pode andar sozinho quando você estiver pressionado. Amém? Nós vamos ministrar essa canção de novo. Eu queria pedir para os nossos diáconos, nossos pastores abençoarem esses irmãos que estão aqui. Recebemos força do Senhor nesta noite para não desanimar diante das pressões. Eu não sei pelo qual você tem passado, eu não sei o desafio que você tem enfrentado, mas o Espírito Santo hoje te enche de paz, de alegria e de
uma força que não vem de você, mas que vem dele para suportar a pressão. E cada pressão vai extrair de você o melhor, coisas boas para abençoar pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Primeiro azeite extraído é o azeite da adoração. Esse vai ser o seu desafio essa semana. Diante das pressões você vai adorar, você vai engrandecer, você vai dizer: Santo, Santo, Tu és poderoso, Senhor. Não tem outro maior do que Ti. Diante de cada problema que você enfrentar esse mês, esse ano, você vai glorificar o nome do Senhor diante das pressões. Em nome de Jesus, em nome. Temer porque se eu estou Adore, você que tá aí, adore! guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, virás promessas. Eu creio em Ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. E a tempestade, A pressão! e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar. Agora, eu vou te passar mais uma tarefa. Você vai pegar as pressões que você está vivendo, você vai escrever uma carta para o seu líder, para o seu pastor, para o seu melhor amigo. Você vai dizer: lembra, lá em março que eu estava vivendo, hoje chegou data tal, dezembro, abril, e Deus trouxe a solução, aconteceu aquilo. Você vai fazer uma carta profética diante das pressões da sua vida, declarando: está resolvido, está curado, já saiu do hospital. Em nome de Jesus, a dívida já está paga, o projeto já saiu, o dinheiro que eu precisava aconteceu, amém? Nós vamos, em nome de Jesus, fazer umas declarações proféticas diante das pressões que estamos vivendo, declarando que nós não vamos cair, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas a igreja Aí eu quero te ouvir. será matada. no piscar de olhos. Mas a igreja Será arrebatada no piscar de olhos. e
Jesus do céu vai aparecer. Canta com fé, e canta com todo fé. joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vamos, igreja! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos e acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja. Pressão nenhuma vai parar a Sara Recreio. Pressão nenhuma vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos avançar, conquistar, em nome de Jesus. Mas a igreja será no piscar de olhos. Yeshua, o Messias, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias adorado, Ele vem me buscar. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Amém. A Priscila falou ali, estava na minha mente essa história dela aqui. Queria profetizar isso sobre você. Essa pressão não vem para te matar, essa pressão vem para te exaltar, vem para te aperfeiçoar, vem para te levar para onde Deus quer te levar. Amém? Essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. O choro dura uma noite sobre a sua vida, amigo, já está acabando. Pela manhã vem a alegria, você vai voltar a sorrir, você vai voltar realmente a fazer planos. Deus está operando algo novo nessa noite na sua vida. Receba aí o refrigério da parte do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Você que está cansado, desanimado, está realmente triste, as pessoas têm tirado a sua alegria, receba o renovo debaixo dessa palavra da pastora Ruth hoje. Saia daqui renovado, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e com certeza que Deus é por você e coisas grandes vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu posso abençoar você, como diz Luiz Francisco? Posso ou não posso? Só que hoje eu não vai ser eu não. Aproveitar, porque soldado vem para o campo de batalha, tem que trabalhar. Pastor Diego Corte vem cá, direto da Sara de São Paulo, um grande amigão nosso, vem para cá, Pastor Diego Corte. Conheci Diego, ele era pequeno, aí ele cresceu, em todos os sentidos, né? Cresceu ministerialmente, cresceu na vida, cresceu no ministério. Realmente Deus usou esse homem de uma forma maravilhosa na Sara, nossa terra, tanto de São Paulo, agora depois em Brasília, agora voltou de novo para São Paulo. É uma alegria ter você aqui, a gente honra a sua vida. Por favor, nos leve em oração para que nós possamos voltar para nossa casa cheia de fé, cheia de unção, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele acampe os anjos do Senhor ao teu redor, que Ele te cubra com teu sangue, que Ele te dê uma semana de vitória, e que Ele te dê a paz, e que as pressões que você tem vivido possam abençoar outros e outros e outras gerações, em o nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até terça-feira, 20 horas, o melhor dia da semana. Para a paz de Deus, para a paz de Jesus. Nossa cantina está funcionando. Não vai embora sem ter um tempo de comunhão com seus irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.